Então, vamos falar sobre a população de idosos no Brasil, que cresceu aí quase 60% nos últimos 12 anos, né? O censo de 2022, realizado pelo IBGE, indicou que no ano passado a população idosa brasileira chegou a 22 milhões de habitantes. É isso aí, gente, tá? O Brasil e o Rio Grande do Sul também tá ficando velhinho, né? Então vamos lá, vamos falar sobre os desafios da terceira idade, o mercado de trabalho, com a Cristina Goldschmidt, que é idealizadora do projeto Novas Idades. Cristina, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olha, a gente que agradece, viu? Então, eu estou me preparando, eu estou fazendo agora, vou revelar pela primeira vez na televisão do país a minha idade, estou fazendo dia 1º de janeiro 57 anos, ou seja, daqui a pouco mais de 3 anos vou ser considerado um idoso, né, de acordo com os dados aí. Só que vai ser só nos dados, porque eu não me considero idoso, assim como a maioria dos idosos que também estão aí viajando, trabalhando, olha, curtindo os parques, andando de bicicleta e por aí vai, né? Com certeza. O idoso, a partir de 60 anos, de acordo com o Estatuto do Idoso, né, já não é mais aquela figura do velhinho que a gente antigamente desenhava de uma pessoa idosa, né? E ele é importante também a gente falar sobre que todo mundo ganha, eu costumo dizer, Cris, porque os idosos ganham com a oferta de trabalho, de lazer, de atividades, e quem trabalha com isso também ganha com um novo mercado, né? Sim, Cláudio, isso é um ponto importantíssimo. Quando a gente pensa nos dados aí que a gente acabou de ver do Censo 2022, a pirâmide demográfica está invertendo, né? Já inverteu. A gente tem menos jovens e pessoas mais velhas e pessoas que vão ficar mais velhas por mais tempo. Se a gente quiser sustentabilidade nesse futuro longevo, a gente tem que pensar em sustentabilidade econômica. A gente tem que pensar em manter uma população economicamente ativa. Então, uma pessoa, como você acabou de falar, você vai fazer 60 anos, eu também daqui a pouco vou fazer 60, eu faço 56 agora. Eu malho, eu faço uma opção de atividades. A maior parte das pessoas, né, sexagenárias estão muito mais ativas do que quando comparado a 30 anos atrás ou 25 anos atrás. Então, até por uma questão de saúde mental dessa população, a gente precisa rever esse estereótipo do que é o velho e que ajuda a excluir essas pessoas do mercado de trabalho. Essa exclusão do mercado de trabalho ela vai ser muito nociva para a sustentabilidade desse futuro longevo. É verdade, é verdade. E não tem volta, né? Porque a questão do... A gente está falando agora de uma idade média, mais ou menos aí, de 75, quase 80 anos para homens e mulheres. Isso na década de 1950, 1940, ficava ali em torno dos 50 anos, 55 anos. Sim. Então, como você falou, não Sim. só é importante a pessoa vai chegar ali aos 60, como estatisticamente eu e a Cris a gente está falando aí, que é, né, o considerado oficialmente idoso, mas ela vai ficar jovem, como é que é? O idoso é um jovem há mais tempo, né? Ela vai ficar idosa há mais tempo, né? Então, e com qualidade Sim. de vida. Eu estava pegando esses dias, Cris, uma foto do meu avô, falecido, meu avô infelizmente faleceu no acidente de automóvel nos anos 50, ele faleceu com 54 anos, se não me engano. E aí era um senhorzinho, tinha o cabelinho branco ali, aquela calça de tergal, camisa branca e tal, aquele sapatinho surrado, o bigodinho, aquele característico, comigo no colo lá e tal. E aí você olha uma pessoa de 54 anos hoje, numa academia, né, com roupa de ginástica, não tem nada a ver com aquele idoso. E as pessoas também faleciam mais cedo, a medicina também aumentou muito, né? Então não tem como não prestar atenção nesse mercado. E todo mundo quer ficar velhinho com saúde, né? Também tem isso.
Exatamente. Essa longevidade saudável, essa longevidade mais ativa, ela precisa ser sustentada, sabe, Cláudia? Então a gente tem que quebrar esse preconceito e essa discriminação com as pessoas idosas e com as pessoas mais velhas, que não é só o idoso, não. No mercado de trabalho hoje, você com 45 anos, você já começa a sentir a apreensão do preconceito e da discriminação etária, que chama etarismo. Isso. A gente precisa quebrar esse comportamento. Pois é. Porque senão nós vamos estar em maus lençóis num futuro muito próximo. É verdade, não é aquele futuro que um dia nós vamos estar em maus lençóis, não, nós vamos estar daqui a pouquinho. Uma pesquisa está valendo aqui, Cris, uma pesquisa da empresa Ernst Young, né, e agência Mature de 2022, realizada em quase 200 empresas no Brasil, mostrou o perfil do mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos. A maioria das companhias pesquisadas tem de 6 a 10% de pessoas com mais de 50 anos em seu quadro funcional. E segundo esse estudo, 78%, quase 80% das empresas consideram-se etaristas e têm barreiras para a contratação de trabalhadores nessa faixa de idade, o que é um erro terrível, porque você está dispensando uma mão de obra com muita experiência e que pode mesclar, sim, com quem está chegando, com uma troca de conhecimentos, né? Eu sempre digo isso. Com certeza, a intergeracionalidade, a mistura de gerações no ambiente de negócios, ela traz inovação. Isso já está mais do que comprovado por várias pesquisas. A diversidade, de uma maneira geral, ela contribui para a inovação, para uma maior competitividade das empresas, para o alto desempenho das equipes. Então, quando a gente pensa em excluir pessoas por causa do fator etário, a gente está literalmente dando um tiro no pé. Quando a gente pensa no sucesso do negócio, eu sou dono de negócio, eu sou presidente de uma empresa e eu mantenho essa postura, eu estou dando tiro no pé, eu estou colocando um ingrediente que vai me prejudicar. E se eu sou empreendedor e eu faço esse filtro, não emprego quem tem mais de 45, mais de 50 ou mais de 60 anos, eu estou perdendo a oportunidade de ter um colaborador ali com qualidades relacionadas à maior resiliência, à experiência, a saber lidar com problemas de forma mais ágil, mais rápida, por conta da própria experiência. A gente só perde, Cláudio. É verdade. E outro com certeza, gente. É verdade. É mesclar. Ah, mas a Cris e o Cláudio estão dizendo que tem que agora contratar. Não, gente. Mesclar, entendeu? É muito importante isso para ter esse ambiente de trabalho mais produtivo, usando toda a capacidade do ser humano em todas as suas idades, né? Então tem também uma outra situação, Cris, que são, ainda falando sobre o IBGE, que, para fazer um outro recorte, os dados apontam que no Brasil há 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Também é um outro perfil, você está falando de você aí super, né, produzida, transada, com óculos bacana, um cabelo, né? Quer dizer, também já não é mais aquele perfil daquela mulher, dona de casa, velhinha, que ficava avó, que o marido trabalhava a vida inteira, que não estudava, né? Por outros motivos culturais, não vou entrar nisso aí, mas enfim, e que ficava lá com aquela vozinha que ficava em casa fazendo crochê e tricô. Nada contra também, né? Minha mãe faz e tal, tem quase 80 anos, mas já se aposentou, estudou, casou, demorou para depois voltou a estudar, tinha toda uma história. Hoje em dia, as mulheres, além de serem a maioria, são mulheres qualificadas, são mulheres já com uma outra pegada. Então, também tem que inserir esse recorte aí no mercado de trabalho, nas opções de lazer, é um nicho importantíssimo também. Com certeza, Cláudia, né? A presença feminina no mercado consumidor, ela é uma consequência desse aumento da produtividade econômica da mulher. A gente tem um número expressivo de mulheres no Brasil que são arrimo de família. São elas que sustentam as famílias. Esse perfil, né, mais conservador de que o homem é o provedor, de que ele que sustenta a família, esse perfil já não condiz mais com a realidade do nosso país. Além disso, o papel da mulher, quando a gente considera envelhecimento, recai sobre ela o papel de cuidadora.
Então, se nós temos mais mulheres na população hoje do que homens, e esse número tende a se perpetuar, porque essas mulheres vão ficar mais velhas por mais tempo, esses homens vão ficar mais velhos por mais tempo, e quem vai cuidar desses idosos, majoritariamente, são mulheres. Então a gente tem que pensar com muito cuidado. Sim, sim. A inclusão das mulheres nesse mercado de trabalho por mais tempo. Tem isso também, né? Tem isso também. Aqui, inclusive, uma pesquisa na capital, aqui em Porto Alegre, mostrou que grande parte das mulheres que moram em casa própria ou alugada, moram sozinhas. Também tem mais isso também, né? Antes se tinha aquela mulher que também que ia casar, que ia ser dependente do marido e que tudo mais. Não, ela agora literalmente cuida do seu nariz e entrou com tudo no mercado de trabalho, com homem, sem homem, com companheiro, com companheira, não importa. Sim, e as mulheres, Cláudia, enfrentam ainda no mercado de trabalho, até hoje, um outro preconceito velado dentro das empresas, que a gente chama de teto de vidro. Opa. É uma barreira invisível que vai impedindo que essas mulheres cresçam na carreira. Olha Elas só. são promovidas até determinados postos. Sim. Você começa a ver para cima na hierarquia um número mais rarefeito de mulheres. E por isso a gente tem falado tanto em ter conselhos de gestão nas empresas, conselhos de administração, conselhos familiares, diretorias, com paridade de gênero, para a gente ter uma presença feminina maior nesses postos de trabalho que são de gestão mais alta. Um outro indicador muito importante da presença feminina ou da ausência ainda, né, da ausência feminina nesse mercado e na atuação social é o baixo número de mulheres na política. Eu ia falar isso. Isso. É muito pouco ainda. É muito pouco. Sim. Eu ia falar. A gente precisa reforçar essa presença. E nas empresas, Cris, até tem uma situação interessante, agora você está falando isso, realmente, que esse teto de vidro aí, isso é tão forte, não é só aqui no país, não, porque, por exemplo, eu estava vendo lá, acabei assistindo com meus filhos e a minha esposa o filme da Barbie, e daí a Barbie chega na Mattel, na empresa, né, no enredo do filme, e aí lá pelas tantas ela pergunta, tem uma executiva, tem um diretor e todos os caras lá, daí ela pergunta, vem cá, quem é a mulher presidente, né? A empresa Mattel criou a Barbie, quem é a presidente mulher dessa empresa? Aí o sujeito fala, não tem, nós já tivemos uma em 1960 e depois eu acho que tivemos uma outra, não me lembro, ainda uma outra época. Tá, mas e o diretor financeiro é mulher? Não. E o diretor de pessoal? Não. E o diretor não. Aí o cara, não fica chateada. Eu sou filho de uma mãe que é mulher. É mulher, eu tenho uma tia que é mulher também, todos aqui tem mães que são mulheres, então não fica chateada também que não é nada demais. E não tinha uma mulher, é uma autocrítica, né? A ironia de uma empresa que fabrica uma boneca que é comandada totalmente por homens. Perfeito, é isso aí. É isso que a gente vê na realidade das empresas. A gente olha e volta e cadê as mulheres? Não tem. Ou então tem, mas não... Que postos elas estão ocupando? Ou tem, mas não estão na direção, naquelas grandes reuniões, na linha de comando, né? Exatamente, na tomada de decisão. E você olha a contradição aqui. O Brasil hoje tem mais mulheres do que homens. Mas o Brasil tem muito mais homens tomando decisões sobre o futuro dele e das mulheres. 6 milhões a mais, não é uma ou duas. É muita mulher pra gente. Não, e é muita responsabilidade, gente. Vamos apostar também, voltando à questão dos idosos, é inteligente apostar na sensibilidade feminina, né? Todo mundo aí veio de uma mãe, de um ventre, foi cuidado, tem toda uma coisa que não é botar contra, não é
é criar a cisânia aqui entre homens e mulheres, mas ao contrário, multiplicar, né, conhecimentos, multiplicar sentimentos, multiplicar posições de vida, como eu falei, sensibilidades ali. Então, pô, sabe, não é inteligente essa segmentação assim de idoso, de jovem, de mulher, de homem. Isso aí não tá dando muito certo, isso aí. Essa segmentação é o que alimenta, né, é o que dá fermento ao preconceito. Sim, sim. Esses estereótipos que a gente cria e a discriminação por consequência. Sim. E se a gente parar para pensar, preconceito e discriminação não vão fazer bem pra gente. Não. Nem no curto prazo, nem no longo prazo. É verdade, é verdade, é verdade. Eu me lembro a questão das mulheres, eu me lembro assim, ó, o cara mais velho ficava com uma garotinha, pô, esse cara é pegador e tal. Aí quando as mulheres mais velhas começaram a andar com os garotinhos, aí todo mundo torceu, daí todo mundo torceu o nariz, né? Já era. Ou então, voltando a mulher que mora sozinha, né? Saiu com o rapaz ali no dia, no outro dia não ligou e tal, teve até relações e tal, mas não ligou e tal. Mas essa guria não quer nada com nada, essa guria é mal falada. Agora, se o cara faz isso, pô, o cara é o gostosão do papai e tal. Isso aí acabou, as pessoas têm que saber lidar com isso agora, né? Deu uma sacudida no mundo masculino e aí parece que a galera tá tentando dar uma reagida para segurar, só que não tá funcionando, não tem porquê. Toda mudança de mentalidade, né, ela acaba acarretando isso. A gente fica tentando se segurar e resiste e não quer mudar o comportamento. Mas a gente precisa pensar muito, agora, especialmente falando do etarismo, né? A gente precisa pensar muito sobre como a gente vem construindo a imagem do que é ser velho. Sim, sim. E do que é envelhecer. Sim, importante. O processo de envelhecimento não pode estar relacionado à deterioração, a perda, a doença somente, porque ele não é constituído somente de perdas. A gente tem perdas, a gente quando nasce já começa a oxidar, então, né, já começa a envelhecer quando nasce. Quando começa a envelhecer. As perdas são inevitáveis, mas elas não podem virar um estigma, elas não podem se tornar o fator que vai alimentar preconceito e discriminação. E nem alimentar o medo de envelhecer. Sabe, Cláudio? Sim. Isso se chama gerontofobia. Isso, tem. Às vezes bate... Tem uma sociedade que tem medo. Isso, bate um pouco isso, né? Tem isso. Tem muito isso, na verdade. Sim, as pessoas olham para os velhos e tem gente que tem até rejeição. Sim. A pessoas mais velhas. Sim. E aí eu não estou dizendo de uma pessoa de 30 olhando para um octogenário, não. Eu estou falando de pessoas às vezes bem jovens, né? Adolescentes ou jovens adultos. Sim. Olhando pessoas de 50 anos e chamando de velho, de coroa, usando palavras assim, mais no sentido pejorativo, mas por um mecanismo até de defesa, né? Sim. Com medo da velhice, com medo do envelhecimento. Olha, isso aí uma boa terapia cura, né? Porque a pessoa não tá nem se dando conta porque, né? É que nem a questão da homofobia também, né? Eu sempre tive algumas desconfianças com pessoas que têm raiva, que querem jogar pedra, que querem matar, que querem bater. Eu não consigo entender da onde vem essa raiva toda. Deve uma terapia, eu acho que é resolver um pouco isso, né? Porque não é normal as pessoas terem essa fobia por pessoas diferentes delas, né? Eu acho isso estranho. Sim. Todo o preconceito, né, que chega a esse extremo da fobia, ele acaba acarretando situações de violência. Que coisa, né? Como a homofobia, né, acarreta um índice altíssimo de assassinatos. É verdade, no Brasil. De travestis. De pessoas gays. Pessoas gays, pessoas travestis, pessoas trans, mulheres lésbicas, né? A gente está falando de um número mais global. A fobia relacionada à idade e esse preconceito etário, ele também causa microagressões aos idosos. Sim.
Sim. Ou às vezes até agressões. E agressões que não são necessariamente físicas. Sim. Né? Mas agressões financeiras, psicológicas. É verdade. Então a gente tem que também ter um cuidado de proteger o idoso mais vulnerável. Sabe que esses dias eu estava indo, o nosso pessoal está dizendo que nosso tempo está acabando, mas esses dias eu estava falando com o pessoal dos cartórios e indo de encontro com você está falando da questão da proteção também, e além, né? Além de, a gente falou sobre mercado de trabalho, sobre lazer, mas também uma proteção efetiva. Os cartórios, que eles têm um mecanismo que é o seguinte, tem aquele cuidador, às vezes alguém da família e tal, e aí de repente vai num cartório para fazer transferências mirabolantes ali, transferir um apartamento às vezes, transferir um veículo, às vezes transferir um sítio inteiro, né? E os cartórios têm um mecanismo que quando é observado alguma transação anormal, fora do comum, se separa o idoso daquela pessoa que está o acompanhando ali para fazer uma entrevista com esse idoso, porque muitas vezes ele está fora da sua lucidez e está sendo literalmente enganado, está caindo num golpe, não sabe o que está assinando, não sabe o que está fazendo, e aí o sujeito leva aquele idoso até um cartório com um documento lá e conta uma outra história. Sim. E quando vê aquele idoso acaba assinando e deixando o patrimônio dele todo para aquela pessoa mal intencionada. E às vezes até pessoas da família, infelizmente, tem que falar isso aqui agora. E aí os cartórios criaram esse mecanismo que é justamente para isso. Tem uma entrevista quando é detectado ali, não, eu vim aqui com o meu tio, com o meu velhinho que eu cuido há algum tempo e tal, e olha só, ele gosta tanto de mim que ele quer me transferir ali o sítio dele para o meu nome, 2 apartamentos e tal. E as pessoas, beleza, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai ali tomar um cafezinho, vamos falar com o seu João aqui lá e leva para o canto e explicam para o seu João o que está acontecendo. Acredita que na maior parte das vezes o sujeito não sabia o que estava acontecendo. Caso de polícia. Sim, e olha, é caso de polícia e isso é um alerta para a gente pensar no longo prazo, sabe, Cláudio? Nós todos vamos envelhecer, a outra opção é morrer, né? Não tem muito o que fugir disso. Então, considerando isso, quem está construindo um patrimônio mais volumoso, quem tem uma família mais complexa, enquanto está lúcido e independente da idade que tenha, começa a se planejar patrimonialmente. Boa. Começa a organizar. Isso é pensar no longo prazo, isso é um dos aspectos. É verdade, porque vai acontecer, né? Vai acontecer e aí, dependendo da situação, você pode ou ficar vulnerável ou prejudicar quem você realmente ama, né? Então é pensar, porque o futuro chega, né? E a gente quer que chegue, e a gente quer que chegue com qualidade. Sim. Cris, muito bom conversar contigo, é conversa para um programa inteiro, tá? Mas nós vamos batendo papo. Sim. Porque a coisa não para, né? A gente está sempre aí com novidades, com novos dados saindo, então a gente vai conversando mais outras vezes e já te agradeço aí, Cris Goldschmidt, idealizadora do projeto Novas Idades, né? A gente nem falou direito do projeto Novas Idades, quero saber como é que o pessoal faz para acessar redes sociais. Então, www.institutonovasidades.com.br. Lá tem todos os contatos e informações, se o pessoal quiser saber mais. Para quem é idoso e para quem não é. Todos os contatos, todas as informações, para quem é idoso, para todas as idades. O futuro longevo é para todas as idades. Vamos se incluir, vamos se curtir mais, se amar mais aí. Obrigado, Cris. Valeu mesmo, tá bom? Obrigada a você, uma boa tarde. Boa tarde e até a próxima. Até a próxima.